Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o episódio 003 do Fundamentalista da Brasil Horizonte. Hoje eu estou com um grande amigo, irmão camarada do mercado, Alex André. Para a gente começar, Alex, queria aprender um pouquinho contigo, entender um pouquinho da sua história e quem que é o Alex André, que eu sei que é bastante famoso na Faria Lima. Obrigado, Lucas. É um prazer falar contigo e com todos aí que acompanham Brasil Horizonte. Parabenizar a sua iniciativa, disseminar a informação do mercado financeiro através dessa maravilhosa plataforma que você tem, que dissemine, de fato, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, research, gestoras, tudo mais, veio para disruptar e parabenizar o seu trabalho. E, mais uma vez, estou aqui à disposição para a gente conversar, bater um bate-papo aí leve aí para falar de vários temas interessantes e pertinentes ao nosso público. Boa, coisa boa. Alex, queria começar contigo, cara. O nome do quadro Fundamentalista, ele é para falar, mostrar para as pessoas um pouco da história de cada participante que eu estou trazendo aqui, para falar de como a pessoa se tornou uma pessoa de ações, como ela se tornou um fundamentalista. Eu queria entender um pouquinho da sua história, de onde você estudou, onde você trabalhou, e como de fato você virou um fundamentalista. Sim. Bom, eu comecei o meu trabalho no mercado financeiro em si no começo de 2020, dezembro de 2019 e começo de 2020. Eu comecei numa casa de análise, né, que ainda continua sendo do Marco Saravalli. Eu não estou mais lá, mas eu fiquei um bom tempo com ele. Eu fiquei aí uns 5 anos, acho que totalizando aí indas e vindas, eu fiquei 5 anos com ele. Nós tivemos aí uma casa de análise que principalmente nós olhávamos na época que eu trabalhei com ele, e ele continua olhando, a que a gente chama de small caps, né? Mid, small e micro caps, empresas que grande parte dos bancos acabam não acompanham muito pouco, e para a gente era um grande trunfo, porque quando a gente vê em relação ao nível de interesse, a gente começa a observar que grande parte das pessoas físicas, até algumas gestoras menores de determinadas regiões do Brasil, como vocês estão aí em Belo Horizonte, acabam tendo esse tipo de interesse. E as companhias listadas, elas têm interesse de falar a sua tese, de se aproximar. Então, é um interesse genuíno. Então, comecei meu trabalho ali como sell side, embora eu não sou analista, nunca, assim, com todo respeito aos analistas, mas eu nunca quis ser um analista de ações especificamente, mas eu ajudei o Saravalli, né, junto com as lives, fiz muitas lives com executivos, até junto com a BMC, né, ajudei o Marco ali, inclusive, a escrever alguns relatórios que ele publicou, né, de sua autoria dentro da casa de análise, mas ganhei algum conhecimento, né, para conseguir falar ali de igual para igual, né, com o analista, falar com as empresas, entender as dificuldades, entender as oportunidades. Então, e aí agora saí do Saravalli, estou em um outro novo desafio, mas continua sendo no mercado de ações, né, querendo não fugir desse mercado, né, o mosquito da renda variável me picou aqui, é difícil a gente fugir desse mercado, é um mercado desafiador, né, para a gente que está aqui no dia a dia, mas eu continuo aqui firme e forte, assim como você, Lucas, aí com a missão, né, de sempre propagar no final do dia a renda variável no Brasil. Boa. E para quem te conhece, sabe, né? Muitos falam que o Alex André é o rei do network, né? Que conhece ali grande parte do mercado financeiro, dos dois lados. Tanto o lado do agente do mercado, os analistas, gestores, as assets, quanto o lado do RI, que é esse seu novo desafio. Queria que você contasse um pouquinho para gente como que foi essa transição, de fato, de estar ali dentro de um research, né, voltado ali para o seu side, e depois migrar isso hoje para o seu novo trabalho, o seu novo desafio, que é estar de fato dentro das companhias ali, fazendo todo esse corporate access das empresas capital aberto. Legal, Lucas. Cara, acho que assim, acabou surgindo, eu não vou falar por acidente, foi uma construção ao longo dos últimos anos. Acho que o grande diferencial da época que eu trabalhei com o Saravalli é que nós tínhamos cobertura de algumas empresas, tinha carteira recomendada, né, que era a antiga Sarinvest, hoje o Marco está lá com a MSX, mudou de nome, mas ele continua tocando. Como eu falei, eu não estou mais na operação, mas gosto muito dele, desejo sucesso para ele. E é o seguinte, o Lucas, naquela época a gente tinha live com o executivo, que era muito famoso, né? As lives na época da pandemia, 2021. E ali no meio de 21 para frente, né, no segundo semestre, eu comecei, por curiosidade minha, eu mesmo não conhecia Belo Horizonte, eu não conhecia Recife, eu não conhecia Brasília direito, eu não conhecia Porto Alegre, Curitiba, as principais praças onde tem as gestoras fora do Rio São Paulo. Né? Os bancos atuam muito com
né, com conferências, com encontros em São Paulo e Rio de Janeiro, no Leblon, e as outras praças ficaram desassistidas. E eu enxerguei uma oportunidade naquela época, justamente de promover as teses que a gente recomendava. Falei assim, por que não? Eu vou levar as empresas que a gente recomenda, que o Saravalli recomenda, para as gestoras, né, para os family offices, para o pessoal das outras praças. Eu comecei, como eu chamo, numa linguagem aqui de bandeirante, né, indo à frente. Antes de levar a empresa, eu ia na frente, falava das teses, trocava ideia com os analistas, o que você olha? Tá, olha isso, olha aquilo, e fica aquela troca saudável. E cheguei no momento que eu falei assim, Lucas, cara, se eu levar a empresa aí para falar com vocês topariam? Ah, topariam. E aí eu liguei para a empresa e falei, olha, tem um grupo ali de 10 investidores, 10 casas de Belo Horizonte, por exemplo, que querem falar com você, que está interessado em pelo menos escutar a sua tese. E aí, assim foi, eu comecei a criar eventos, né, cafés da manhã. Eu já cheguei a fazer em Belo Horizonte, aí, né, você teve presente aí um encontro que era café da manhã até o almoço, fiz com 6 empresas listadas de uma vez só, né, uma atrás da outra, que no final do dia isso foi ficando mais maduro, foi criando nome, esse evento ganhou nome, né, ganhou corpo, ganhou até uma certa notoriedade para as empresas que participam desse ecossistema e para os players da região, né, que a gente precisa fomentar o mercado de capitais, né, essa é a realidade, né, ou seja, o mercado de capitais é muito bem consolidado em São Paulo, né, aqui na Faria Lima e no Leblon, mas é muito limitado, né, são as teses mais líquidas, né, são várias outras empresas são esquecidas da Bolsa, e aí eu acabo fazendo esse trabalho. Então, na época do research, eu fazia isso, né, eu aproximava a empresa para o público justamente para o público institucional entender e, obviamente, né, conforme o seu comitê de análise de risco, análise de oportunidade, encarteirar, colocar na sua carteira e isso trazer valorização, trazer aumento de liquidez, né, trazer todas as consequências que a gente sabe muito bem. Então, isso foi meu trabalho no seu site, né, nesse sentido, além de lives, como eu comentei. E aí, depois que eu acabei saindo do seu site, acabou tendo uma oportunidade de eu começar a empreender nesse ramo. Né? Então, estou falando já no ano passado, eu comecei a empreender. Basicamente, eu comecei a fazer esses eventos para as empresas listadas, conectando com os players institucionais, já que eu já fazia isso com o Marco Saravalli, né, em algumas regiões, e eu acabei fazendo, né, comigo mesmo, né, tendo a minha iniciativa de empreender, já que teve ali uma oportunidade, que depois que eu saí da empresa, eu tive essa oportunidade de empreender, e aí deu certo, né, enfim, eu acabei ganhando escala, ganhando um cliente, ganhando outra, né, as empresas foram me contratando, eu fui fazendo site visit, no Deal Roadshow, fazendo, que agora a gente chama de Equity Summit, né, que são os jantares, os almoços aí com as companhias listadas junto aos players adicionais. E aí, no final do ano passado, eu empreendendo, eu fazendo sozinho, né, só eu que estava sozinho ali, eu mesmo, fazendo tudo, eu acabei conhecendo o PH Zambiski, né, que é CEO dessa empresa aqui, né, a MZ, onde eu estou aqui hoje, né, onde eu estou no espaço físico aqui falando com você. A MZ é uma empresa que está presente aí em diversos países, mas é uma empresa brasileira, veio do pai, ele é o filho que toca a operação agora, é uma empresa que atende quase mais de 90% do mercado, é líder aí brasileiro, né, e grande parte aí mais do continental de sites para RI, muito conhecido. Você entrar em qualquer site de RI aí, você abrir aqui agora aí, site da Petrobras, site da Vale, qualquer site de RI, Itaú, tudo é feito pela MZ, teleconferência de resultados, ou seja, é uma empresa focada na tecnologia. E como eu fui parar aqui? Conheci o PH, contei minha história, falei que eu estava fazendo Corporate Access, mas não é o Corporate Access do banco. Para quem conhece esse mercado, a gente sabe que não é o Corporate Access do banco. O Corporate Access do banco é conectar a empresa não listada, empresa fechada, para o analista buy-side fazer um comparativo com o par dele, que é uma empresa listada. Então, trazendo aqui por miúdos, para quem não conhece esse mercado, vamos pensar que um analista de Corporate Access do Itaú, do BTG, enfim, de qualquer banco, ele recebe uma demanda ou ele tem uma proatividade de falar assim, olha, vamos fazer aqui um encontro com um frigorífico não listado, ou seja, não está na Bolsa, lá no Goiás, para a gente comparar com a JBS. Como que eles operam, quais são as margens, como que ele funciona, para entender, né, dinâmica de mercado em determinada região. Isso acontece muito quando tem um deal, né, muito evidente, e eles tentam trazer um não listado para ver se aquele deal do listado, né, que está aí na público, se faz sentido ou não com um player que já está rodando ali há muito tempo, que não meio que está fora do radar, que é não listado. Então, corporate access de empresa listada acaba não acontecendo muito, acontece nas conferências que os bancos fazem, mas, de novo, são empresas grandes, empresas que têm muita liquidez de interesse do banco. As empresas listadas têm baixa liquidez,
pouca gente conhece, né, que são as small caps que a gente estava falando, micro cap, mid cap, está esquecida, ninguém quer falar, né, o banco não tem interesse, não que o banco não goste, é porque não consegue abraçar tudo, ele abraça o que é foco, né, para ele, por isso que ele não faz, não por falta de competência, deixar bem claro, né, todos os bancos, todos os analistas têm competência para tal, é o que a gente chama de, como o Buffett fala, de círculo de competência, né, pelo círculo de competência dele, ele é muito bom naquilo, e ele escolhe o que ele quer, e que eu acabei pegando esse nicho que estava vazio, e o que eu estou explorando, e eu exploro agora na MZ, o PH falou, cara, deixa de fazer na sua empresa, venha fazer isso aqui, a gente cria uma nova BU, uma nova unidade de negócio chamada Corporate Access independente porque não é ligada para banco, né? A gente não tem nenhuma ligação com banco, e a gente ajuda as empresas, né, mid small caps, a se conectarem com o mercado institucional, né? O Lucas da Brasil Horizonte é um deles, já fiz várias reuniões aí com empresas listadas aí com vocês aí em Belo Horizonte fisicamente e nos eventos também aí em Belo Horizonte, e aí a minha missão é essa, é fomentar o mercado. Então a gente sempre está em uma praça diferente, falando com players institucionais, né, trocando muita figurinha, né, os próprios analistas falam comigo, pô Alex, você tem um contato da empresa tal, né, então deixar o canal aberto aqui, eu sei que tem muitos analistas que olham, né, assistem seu programa, seu prestigiado programa aqui, Lucas, e fala, pô, eu queria ter acesso a um RI, que às vezes manda no mail, esquece por alguma coisa, não por uma falha, às vezes é uma questão pontual, pô, bate aqui na MZ, fala comigo, que a gente conecta com vocês, né, e a gente tenta gerar esse engajamento, né, eu sou o braço, minha missão é ser o braço direito dos analistas, dos gestores em conectar o mercado, e eu também sou o braço direito das empresas, então eu sou um intermediário, né, ou seja, eu não sou o RI das empresas, eu não represento, não falo por elas, mas eu sou responsável por gerar experiência, gerar engajamento, né, gerar conexão, network, pessoas falam, né, que é o famoso network, para a gente conseguir fomentar isso e teria, né, realmente a consistência que a gente tem promovido para gerar esse debate, Lucas. Legal demais, cara. Eu falo que quando chega alguma pessoa para conversar comigo e acaba surgindo o teu nome, eu falo sempre a mesma coisa. É um dos trabalhos mais nobres da Faria Lima, é o seu. Porque a gente sabe que a Bolsa está completamente largada, todos os, né, investidores, eles têm um receio hoje de estar no Ibovespa, estar na Bolsa, principalmente nas micro e small caps, e basta a gente ver a população, né? A população, 28 milhões de pessoas aplicam em bet, né, apostam em bet, 1 milhão e meio ali de CPF estão cadastrados na B3 e estão ativos, né? Então, quando eu falo que é um trabalho muito nobre, é porque você pega a empresa que, de fato, ela precisa ter essa aderência com os agentes do mercado, e às vezes não tem como, às vezes é uma microcap que tem uma liquidez muito baixa, às vezes aquela empresa está até muito subprecificada por conta da liquidez, né? Pode ser uma empresa top de linha, com um modelo de negócio resiliente, perene, mas quando vai ver a liquidez, os grandes fundos não conseguem participar né, de fazer ali nos seus comitês, igual tu comentou, o comitê de risco, o comitê de oportunidade, não consegue colocar essa empresa de fato em carteira, né? E quando tem um evento desse, é o grande ponto do quadro, né? Todo evento seu sempre vai investidores fundamentalistas. Aquele investidor que gosta do olho no olho com o CFO da empresa, no olho do olho com o RI, ele pergunta, ele tira dúvida, ele, né, o trabalho ali do analista, do gestor, é saber se o capital que ele está investindo está bem empregado, né, com boas pessoas, bom modelo de negócio. E eu queria entender contigo como que funciona esse lado mais da empresa. Vamos focar nesse nicho aqui das micro e small caps, porque as large caps elas já são, né, muito cobertas, tem todo, né, a cobertura ali dos analistas sell-sides de grandes bancos, né, mas as empresas mesmo domésticas, eu falo que são as jabuticabas brasileiras, essas empresas, elas têm uma visibilidade muito mais baixa. E eu acho muito bacana como a empresa ela vem até você, para você fazer ali o meio de campo, né, pegar a bola e chutar para o gol, né, de colocar ela, né, para conversar com os analistas e com os gestores. Para a empresa, você acredita que ela consegue ter acesso a esses investidores e isso de fato colhe frutos, né? E esse tipo de investidores, que são os fundamentalistas, né, que você sempre tem, né, nesses eventos, tudo que você faz é um perfil de investidor meio, vamos colocar entre aspas, mais padrão, né? Sim. O que você acha que é o ponto de equilíbrio perfeito, né? É a empresa buscar o investidor ou o investidor buscar a empresa? Ótima pergunta, Lucas. Bom, o meu trabalho hoje,
tá? Ou seja, eu sempre vou falar aqui, né? A gente está num ambiente aberto, descontraído, então eu vou falar de uma linguagem mais contraída. Eu sempre falo que eu tenho 2 clientes, né? Um que me remunera e outro que não me remunera. Eu sempre falo isso, né? O Lucas já escutou isso. O cliente que me remunera são as empresas, né? Então, ou seja, existe toda uma entrega, né, de eventos, no de roadshow, de roadshows que eu faço para as empresas, que as empresas remuneram a MZ e que no qual eu represento a MZ fazendo esse tipo de trabalho de corporate practice independente que eu já expliquei para vocês aqui. E existe um outro cliente que eu preciso dele para desenvolver meu trabalho. Não adianta eu ter uma boa vontade, acordar cedo todo dia, viajar para Belo Horizonte, se as assets não queiram receber a empresa. E acontece muitas das vezes isso, felizmente tem acontecido menos, eu acho que, modéstia à parte, por consistência da minha pessoa, do meu trabalho, né, de falar, calma, gente, você tem preconceito, mas escuta, né, ouve, né, vê se tem algum PI, alguma informação de mercado, né, que pode abrir uma frente para você, abre a cabeça. Eu sempre provoco os analistas e falo assim, analista que é analista tem que ouvir e falar de tudo. Não significa que ele tem que comprar tudo, modelar tudo, mas ele tem que escutar e ler sobre tudo. Eu, quando eu trabalhei no seu site, eu lia sobre várias empresas que tinham 0 de liquidez. Aí você fala, e o foco, Alex? Não, o foco você vai dedicar uma parte do seu tempo relevante para analisar as empresas que estão dentro da sua carteira, mas tem que ter uma parte do seu tempo que você tem que guardar para você realmente ler sobre várias coisas. E é onde mora o diferencial da capacidade técnica cognitiva, né, do analista. De sair do modus operandi padrão, de ler só os relatórios dos grandes bancos, que é importante, o que ele queira ler, né, de fazer sua modelagem, de ler os grandes portais de notícias, né, de escutar as principais notícias, de escutar Brasil Horizonte, e precisa ter sempre aquele last mile a mais, sempre algo a mais. E eu acho que esse algo a mais é isso, né, ou seja, esse contato além da planilha, além das notícias, né, você falar com as empresas. Então, vamos dividir aqui, né, por parte das empresas primeiro. As empresas têm real interesse, Lucas, de fomentar o mercado, não é à toa que eu estou representando essa iniciativa, porque as empresas, muitas delas, o storytelling está ultrapassado. O que significa? O investidor está com aquela história de 2, 3 anos atrás, né, porque ele escutou de alguém, ele leu uma matéria, e ele não sabe a real história da empresa, onde a empresa quer alcançar, né? Talvez de um turnaround, talvez de um crescimento de mercado, uma maturação, uma nova linha de mercado, que a empresa quer falar para o investidor, olha, a gente está abordando isso, a gente está passando por isso, até mesmo dificuldades. Quantas vezes, né, Lucas, a gente já abordou empresas que a própria empresa chegou e falou, olha, a gente não está no melhor momento não, mas eu estou aqui para criar relacionamento com você. E isso é muito nobre. Né? Então, acho que o ponto de vista é a relação de confiança. A empresa quer criar uma relação de confiança com os analistas, com os gestores, para independentemente se é um momento bom ou ruim, lógico que as empresas querem estar presentes nos momentos bons para falar de coisas boas, mas também é uma provocação que eu falo para as empresas, tem que também estar presente quando o momento está ruim, porque aí você mostra o seu real valor de você estar junto com o analista, com o gestor, para você criar essa história de relação de longo prazo e criar uma confiança mesmo de alocação, porque grande parte não só está no número, o número ele vai aceitar o passado o que já foi entregue, mas o futuro é o que você precisa confiar também na empresa que vai entregar, é aquilo que não só que está né, na expectativa, o que a empresa publica daqui para frente. Então, acho que é um ponto interessantíssimo aqui, Lucas, que eu provoco bastante. As empresas precisam ser mais vocais, e tem muita provocação nisso, né, sendo super aberto aqui. No começo, quando eu comecei, tudo bem que é novo ainda, né? Eu comecei em novembro do ano passado, dentro da MZ, mas tem alguma provocação dessa, existe às vezes isso, que o pessoal fala assim, mas eu estou substituindo o trabalho do RI, que o RI tem que falar com o investidor, e você fala com o investidor, fala, não, eu encurto o trabalho do investidor. Quem fala é o RI, eu nunca vou apresentar sozinho, eu levo o RI. Ou seja, se o RI fala com 10 pessoas, eu tento falar com 30, 40, eu sou potencializador e parceiro do RI para chegar em mais praça, em menos tempo, e, obviamente, ser mais assertivo, e sendo um player independente, a gente acaba fazendo o quê? Captando, né, o feeling dos investidores e passando para a empresa, e a gente tem um relatório para isso, né, que a gente faz de forma anônima, né? Então a gente acaba também transitando, coletando as informações, preservando o sigilo do analista e do gestor para não se expor. E muitas das vezes, né, Lucas, você pode saber muito bem, né, você pode responder essa para a gente aqui. E você fala, cara, putz, eu não quero falar o que eu penso pro CEO, pro CFO, pro RI, que às vezes pode até ofender, mesmo sendo educado, né? Então, eu sou aquele player que todo mundo confia em mim para falar, eu, né, acabo tirando o nome, né, tiro a casca, deixo o material de uma forma anônima. O importante é a informação, né? Importante é a informação. Do mesmo lado,
comentou que no momento ruim da companhia ela tem que ser transparente, ela tem que estar do lado ali do mercado. No momento bom é a mesma coisa, né? Então, receber a crítica ela tem que ser igual receber o elogio, né? O elogio, muitas das vezes, no evento ali, é muito tradicional, o pessoal, quando a empresa está super bem, o pessoal elogia, tem mais aderência, né? Quando a empresa sobe, tem mais público, né? Esse é o grande ponto. E quando está caindo, parece que é uma corrida dos ratos, né? Vai todo mundo fugindo ali, ninguém quer pegar aquela batata quente. E a grande parte, uma coisa que eu falo com as pessoas também, eu falo assim, olha, eu já fui em evento assim, um evento seu, aqui em Belo Horizonte, e desse evento eu já tirei a empresa para colocar no fundo. Porque é aquela coisa, não estava no meu, vamos colocar no meu radar, né? Não estava olhando para esse mapa, por uma ocasionalidade, por um evento que você fez ali, você hosteou, eu consegui olhar uma empresa, falei, cara, não está no melhor momento, mas é aquilo, né? Se compra a empresa num pior momento para vender no melhor momento, né? Comprar barato e vender caro. Na tua visão, quando a gente, né, bate essas frutas no liquidificador para tirar um suco disso tudo, qual a tua visão para o Brasil? Porque como você está muito perto das companhias e as companhias conversam muito contigo, você acaba tendo, na minha opinião, uma visão muito de cima, né? Como que a empresa está hoje, a gente está vivendo ali um momento mais delicado, porque todo o mercado está morrendo de medo de inflação, tá todo mundo volta a falar do que é a dominância fiscal, etc. Mas, e a gente sabe também, então, um passo atrás, que a gente tem duas bolsas no Brasil, né? A gente tem o Ibovespa ali, as blue chips que vêm performando bem, mas a gente tem ali a parcela do índice small cap, que são as empresas domésticas, né? Devendo retorno ali para os acionistas já há mais de 7 anos, né? Qual a tua visão para o Brasil? E como essas empresas te ajudam para moldar essa visão de Brasil? Ótimo. Bom, acho que a minha visão de Brasil ela é desafiadora no curto prazo. Como todo mundo tá lendo as notícias, é impossível a gente dizer que não é desafiadora, né? Lendo jornais todo dia e vendo o que sai diariamente. Mas eu acho que trabalhar em ações a gente tem que ser esperançoso, né? Assim, a gente tem que ser... Tem uma frase de um amigo, que faz até tempo que eu não converso com ele, mandar um abraço aí pro Gustavo, que ele falava assim para mim, ele falava, cara, eu sou um otimista com o dedo no gatilho, né? Então, basicamente, a gente está sendo otimista, mas qualquer motivo a gente pisa no freio, né? Ou seja, a gente reavalia as circunstâncias. E, obviamente, o que a gente tem de otimismo é um reajuste fiscal de um novo governo que possa vir, né? Mesmo que tenha alguma incerteza que esse novo governo virá, mas a gente tem que ter, logicamente, acompanhar por dados, né? Todos os analistas aí, eu tenho certeza que são movidos são data-driven, né? Ou seja, são movidos aí por dados, mas ao mesmo tempo existe uma qualidade no ser humano que eu considero muito frutífera, que é a capacidade da gente ter um pensamento resiliente e seguir em frente. Porque às vezes eu penso assim, cara, em momentos da história que nós passamos grandes dificuldades, muita gente olha pelo lado econômico, pode ser qualquer aspecto. Se a gente seguir pelo lado racional, muita gente não consegue seguir em frente na vida, né? E até mesmo no trabalho que a gente está tendo, na lista de ações, gestor de ações, eu aqui no Corporate Access, o que move a gente basicamente o amor pelo que a gente faz, por isso que a gente não sai do mercado, né? O mercado de alto, o mercado de baixo, a gente está aqui, né? Tem a consistência. E olhando de cenário de Brasil, acho que transita na mesma linha de raciocínio, né? O Brasil, ele sempre fica na beira do precipício, fala que vai pular do precipício, não pula, né? E a gente fica naquela ânsia, naquela arritmia de ter algum possível desarranjo, né? Ou seja, a gente olha a projeção de dívida, né? Vai bater mais de 100% do PIB em 2030, 2029, que seja, né? Como você comentou aí, uma possível dominância fiscal, né? Inflação, despesa obrigatória subindo mais que inflação, tendo baixíssimo ou nula o espaço em relação à despesa discricionária do governo, e ao mesmo tempo o governo anunciando novas medidas, novos incentivos, né, subvenções, o que seja, tudo que acaba tangibilizando uma incerteza fiscal por aqui. Nós tivemos aí por um tempo uma ilusão que o gringo não estava olhando para cá, a gente sempre fala, cara, gringo é smart money, né? Ele entra, sai, a gente não pode ficar pegado ao gringo, né? Gringo é um amor de uma noite, né? Não é um amor, né, de longo prazo, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E aí o que eu vejo de cenário, as empresas estão, lógico, de uma forma muito cautelosa, né? Eu não vejo nenhuma empresa
de uma forma muito confortável com o cenário econômico. Eu nem estou falando de partidos aqui, tá? Direita ou esquerda, estou falando de cenário econômico. É o número que está, é o número da inflação, é o número dos juros. Isso está prejudicando todo mundo. Ah, mas tem uma empresa aí, Alex, que eu conheço que está desalavancada. Ela não está alavancada, ela está até caixa líquido. Mas se os juros estivessem mais baixos, ela poderia investir, ela não está investindo. Então não é quem está alavancado que está sofrendo com juros altos. Aqui tem desalavancado que não pode crescer, está com medo de crescer, de gastar dinheiro, ter CAPEX desperdiçado. Então, em cada setor tem sua variável. Se a gente for falar de setores aqui, a gente vai ficar destrinchando sobre setores, até posso falar, mas a gente vai ficar aqui 3 horas, eu fico também se precisar. Mas a questão que eu quero dizer para vocês é que a visão das empresas, eles, acho que numa visão de cenário econômico, obviamente, é uma. Não vou falar que é terra devastada, tá? Que as empresas não estão acreditando no Brasil. Não é isso, eu não acho que é isso. Senão as empresas não estariam aqui no Brasil. Estariam no Paraguai, né? Que eu falo muito do Paraguai, estariam no Paraguai, estariam nos Estados Unidos, o que seja. As empresas estão aqui no Brasil. Muitas delas que estão no Brasil não são tão hoje, estão há muitos anos no Brasil. Tá? Então já passou de tudo, já passou por plano Collor, né? Plano Cruzeiro, Real, Cruzado, e está aqui viva, né? Vendendo e tudo mais. E eu acho que, assim, mostra o tamanho da resiliência nós como investidor, né? Muita gente fala, agora eu não vou investir mais em bolsa, não vou olhar mais para a bolsa nunca mais, né? E aquilo que o Lucas falou, a gente tem que olhar para a bolsa, agora olhando na ótica do investidor, a gente tem que olhar para a bolsa, gente, não só quando está na capa do jornal que está lá, 200 mil pontos, mas também quando ninguém quer, né? Aquela famosa frase, ninguém quer, então eu quero. Como eu fiz no trabalho do Corporate Access lá, eu vi um nicho que ninguém queria, eu falei, opa, é aqui que eu vou trabalhar, onde todo mundo vê falta de oportunidade, aonde eu vejo que tem um bolo, né, um oceano azul, mato alto, utiliza a palavra que quiser, para justamente trazer oportunidades. E isso, para o investidor, tem muitas oportunidades em ações, você sabe bem, né, Lucas? A gente tem que escolher muito bem, depende da quantidade de risco que quer adicionar na carteira, né, o famoso beta, quer ser um high beta ali para ter um crescimento acima da média, mas também uma volatilidade no mercado ruim, você perde mais do que a média, né? Você quer ter um crescidendos aí, que o pessoal gosta bastante, tá? Crescidendos, né? Não precisa crescer tanto, mas cresce um pouquinho, mas paga dividendo, né? E, enfim, tem os ultra alavancados, né? Então tem de tudo, basta você escolher, colocar no seu cardápio, e lógico, depende da filosofia, a gente está falando aqui não só para o investidor pessoa física, está falando muito profissional que escuta, né? E isso profissional que escuta, isso é beabá, isso é coisa de fundamental, mas acho que a gente tem que falar de uma forma coloquial também, para justamente muita gente estar chegando no mercado financeiro, e até pessoas, até estudantes que estão na faculdade que querem ingressar no mercado financeiro, vira e mexe também, eu vejo isso, né? Muitas ligas de mercado financeiro, até me coloca à disposição, tenho certeza que você também, né, Lucas, se coloca à disposição de ajudar os estudantes. Então você que por acaso está aqui, entrou numa live, está escutando, você é um estudante, né, de economia, de administração, que seja, né, de engenharia, tem muitos engenheiros que querem ingressar no mercado, não sabe por onde está, não procura a gente, né? A gente faz um trabalho voluntário, né, Lucas? A gente faz certeza que a gente quer ajudar, independentemente de quem seja, independentemente de onde esteja no Brasil, hoje a gente tem internet para ajudar. Então, fala com a gente. O importante é levar informação, né? Levar informação e ajudar esse mercado a ficar mais fomentar ainda mais. Uma coisa bacana que você comentou, principalmente ali de dentro da empresa, é uma ótica da empresa do seguinte: mesmo ela estando caixa líquido, ela permanecerá caixa líquido porque ela não tem a confiança de investir no próprio business. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem várias empresas líderes, várias empresas que são, eu falo assim, genuinamente brasileiras, que elas operam por estar no Brasil melhor do que qualquer outro lugar do mundo. Né? Vamos pegar um caso de uma Suzano, que o eucalipto cresce em 6 anos e não 12, né? Uma Vale, que tem o maior jazida de minério, né? Uma Taurus. Líder de mercado lá nos Estados Unidos e estando aqui no Brasil, né? Uma das maiores produtoras de arma curta do mundo, né? Né? O grande ponto é assim, mesmo a empresa que tem o know-how daquilo, ela conhece daquilo, ela que fez aquele business, é a empresa, entre aspas, que mais conhece daquele segmento, não tem a confiança de investir naquilo pelo momento atual. Na sua opinião, o que precisa para mudar e se é fácil ou não mudar o Brasil para a gente de fato ter as empresas daqui colocando capital na economia, colocando capital na indústria? Porque a gente teve ali um momento, né, vamos pegar o Brasil de 1990 aqui para 2026, que a gente teve, né, uma separação muito nítida e clara da indústria do agronegócio, né? O agronegócio foi aquele, né, entre aspas, milagre brasileiro aqui por conta da Embrapa, né? Mas
no pé trocado, né, na outra ponta do pé, a gente teve ali a indústria cada dia, cada ano que passa, mais pressionada no Brasil. Alex, para resolver Brasil, é fácil, difícil e como você faria? Fácil não é fácil, mas acho que não é impossível. Acho que a palavra-chave é produtividade. O Brasil precisa ser mais produtivo. Por isso que nós temos diversas âncoras que impedem a produtividade, segurança jurídica, né? Nós temos taxas de juros altíssimas por insegurança fiscal. Não é só um número corrente. O número corrente todo mundo sabe, mas o medo é o futuro, é o amanhã. Não é só um número de hoje. Né? Por isso que o juros está onde está, porque a gente observa uma trajetória fiscal desalinhada com o que o mercado espera. Então, eu acho que o sonho brasileiro, né, por assim dizer, o que a gente sonha, o que a gente quer com um Brasil melhor todos os dias, passa pela produtividade. Você estava comentando aí desse long and short, né, um subindo, o outro caindo, justamente nesse sentido, né, figurando uma operação dessa. Eu vejo o seguinte, Lucas, o Brasil tem, como você comentou, o agro, né, que é um espetáculo à parte de produtividade, mas tem muitos nichos no mercado que acabam passando por muitas dificuldades. E, mais uma vez, o governo ele tem uma parcela significativa de culpa, mas não é um único fator. Né? Vou traduzir aqui, por exemplo, nós temos aí o João Adib, né, da CIMED, fala uma frase, uma colocação que eu gosto bastante, que é o Brasil de 10 Brasis. Né? Cada região do Brasil, você tem que viajar, você tem que ver que é diferente. Quem está aqui na Faria Lima está mal acostumado. Vai ter que rodar o Brasil para entender como funciona a economia. E cada região tem a sua magnitude, e olhando para uma esfera nacional, eu observo o seguinte, a gente precisa, primeiro, começar um incentivo, como você comentou aqui na indústria, né? Indústria e varejo, principalmente, para a gente fomentar e ter realmente empresas experientes, porque quando a gente está falando aqui das bolsas, empresas que estão listadas na bolsa, muitas delas são as maiores empresas do país nos seus segmentos. Existem empresas bilionárias que não estão listadas, familiares, que nem querem listar, enfim, por motivos particulares, mas a gente começa a observar que o ciclo médio entre o nascimento de um CNPJ até a empresa quebrar, eu fui empresário, eu quebrei. Eu tive uma loja de utilidade doméstica. Eu fiquei com essa loja 3 anos. Eu acabei sendo empresário com 18 anos de idade, uma história que, enfim, acho que talvez não caiba aqui falar. Depois eu quebrei, depois eu trabalhar como repositor do concorrente carregando caixa, justamente por quê? Porque a gente vê que é muito difícil empreender no Brasil. Primeiro, no meu caso também não é só culpa do governo, também foi uma desqualificação minha, também eu não era preparado para tal, para uma perenidade de negócio, mas isso também falta. O Sebrae faz um trabalho muito bom, mas falta desenvolver perfil empreendedor. Por isso que eu falo do Silício, a gente tiver um moleque lá de 21 anos vendendo startup por um bis, né? Por que aqui no Brasil não tem isso em escala? Porque falta tecnologia? Tá, mas a gente também a gente tem boas cabeças pensantes. Não é à toa que a gente tem ótimas faculdades aqui no Brasil, mas aonde vão esses cérebros? Muitos deles vão para fora, não vão para cá. Isso mata a produtividade. Então a gente precisa realmente criar um ambiente de negócio, tá? Que a iniciativa privada consiga fomentar. Muitas dessas empresas têm fundações delas mesmo. Né? O Itaú tem a fundação dele, que até tem uma parte social, mas também tenta fomentar. O BTG tem o Intel, né, para dar um exemplo. Né? Cada um tem o seu meio de conseguir produzir talentos para no final do dia ser o quê? Para ser mais produtivo, porque o funcionário vai ganhar mais, a empresa vai lucrar mais, vai distribuir mais renda para a sociedade, né, em torno de consumo, em termos de impostos, vai pagar mais impostos. Né? Então, essa é a conjuntura que falta para o Brasil. E poucas empresas são tão resilientes quanto, quando a gente fala das empresas da Boca, são resilientes, são vivas, para contar história hoje, porque muitas das pessoas não tiveram história para contar estando vivas até hoje. Eu fui uma delas, mas a gente está vivo em outra roupagem, graças a Deus, porque eu amo o que eu faço, eu acho que tudo tem um porquê. Eu não queria, pelo menos o Alex aqui de 30 anos de idade, estou muito feliz trabalhando com renda variável, com ações, eu amo o que eu faço no Corporex, mas muita gente que vive disso, e muitas delas, Lucas, para terminar aqui, é legado familiar. Né? O vô trabalhou assim, o pai trabalhou assim, aí vem o filho, o neto, o bisneto, e aí essa consequência de Brasil e essa produtividade acaba atrapalhando. Então a gente precisa criar. Tem um outro empresário que eu também acompanho bastante,
e tem muita gente que acaba gostando e tem muita gente que também acaba não gostando pela história que foi criada. Eu admiro muito a sua história empresarial com o Ike Batista. O Ike Batista fala uma frase que ele fala assim: você tem que criar um negócio à prova de idiotas, né? Que é basicamente você tem que ter um negócio com uma margem tão alta, né, que acaba impedindo insucessos por algumas ingerências, né, e conseguindo passar de gerações para gerações. É o que ele chama de prova de idiotas. Obviamente, o negócio dele chegou a falhar lá atrás, ele está se reinventando, está com outras iniciativas, mas é uma provocação que eu tenho todo dia. Eu acho que você também, né, Lucas? Fala, cara, como que eu consigo ser mais produtivo? Né? É um negócio maior, gerar valor para a sociedade. O Eike Batista foi o CPF que mais fez pelo Brasil do que muito político, né? O CPF que mais trouxe investimento estrangeiro. Com certeza. Também, assim, uma trajetória super bacana, e eu vejo muito isso quando a gente analisa muitas empresas, eu particularmente aqui na BH também, a gente gosta muito de empresa de dono. E muito de empresa de dono que às vezes está ali pode ser terceira, quarta, quinta geração. Porque depende muito, tem dois lados que a família toma, né? O avô constrói, o filho vai, né? O pai ali dá um tapa e o filho acaba destruindo o negócio, ou o avô constrói, o pai melhora e o filho deslancha a companhia, né? Tem algumas companhias que a gente tem até em carteira aqui, que a gente já está na quinta geração. E a quinta geração, eu falo assim, é uma molecada, mas uma molecada que já tem seus 60 anos de idade, né? Se a gente for pegar a quinta geração, mas é uma molecada já formada em Wharton, com Harvard, etc, etc, mais todo o know-how de 4 gerações passadas do próprio business, né? Então é aquilo, né? Qual a chance, né, daquilo ali dar errado? Para a gente caminhar para o fim, Alex, eu queria pincelar um último tema aqui rapidinho contigo, que é mais puxado para filosofia. Eu queria entender para o Alex André quais que são os seus princípios como investidor, né? Quais são as tuas verdades, né? E o que te fez se tornar um fundamentalista a partir dessas verdades? Ótima pergunta, bem filosófico mesmo. Eu acho que, e falando de forma filosófica, eu acho que o empirismo analítico é extremamente importante. Ou seja, tudo aquilo que você leu 5, 10 anos atrás, viu que deu errado, provavelmente possa dar errado de novo, mas não significa que vai dar certo. Ou seja, que esteja a dar errado, perdão, ou seja, que possa dar certo. Então, acho que essa probabilidade, que o pessoal chama de tato, né, que o pessoal chama de feeling, né, que no final do dia é um empirismo, né, que passa no inconsciente do ser humano, que fala assim, acho que eu já vi isso, acho que talvez esteja errado. Mas se você engavetar e dizer que vai dar errado, talvez passe uma grande oportunidade na sua frente. O que eu sempre falo é o seguinte: você pode até duvidar, você pode até desacreditar, você talvez não queira na sua totalidade, mas pelo menos acompanhe. Né? Talvez é aquela famosa colocação do falar de uma ação que tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, e você fala assim, cara, eu não vou comprar ela caindo, vou deixar ela cair até onde o mercado precificar. Quando ela entregar o que ela falou e começar a subir, eu prefiro comprar mais caro, com uma margem de segurança, do que querer achar o fundo do poço. Então, essa para mim é uma colocação que eu vejo que vários investidores fazem isso. Para mim, eu acho que também, porque mostra o real valor também de conversar com o executivo. Ele falou, ele entregou, precificou, você pega essa trajetória da reprecificação, né, que às vezes pode ser muito rápido ou não, depende do mercado, da empresa, de várias conjunturas. O outro tema também, isso também, obviamente, com uma devida colocação em relação à liquidez, né, que tem fundo que, infelizmente, pelo seu tamanho, não pode olhar empresa pequena. Mas eu sempre falo, de novo, volta aquela tecla. Eu só posso olhar para empresa de 5, 10, 15, 20 milhões de liquidez. Tudo bem, mas você como profissional, analista, e como você se enxerga nos próximos 10, 15 anos? Você se enxerga como um analista experiente, que eu tenho certeza que todos querem ser um analista sênior, experiente, ou que vocês já são, tem gente que está assistindo aqui que tem muitos anos de experiência. Se você tiver uma mente fechada, suas possibilidades estatisticamente, serão menores. Então, acho que a mente aberta, uma coisa que até o Benchimol fala, né? Ser gente boa, mente aberta, aquela coisa de Jorge Paulo Lema, aquela coisa, né, que tinha muito isso, acho que estão falando menos, né? Mas chegou uma época, eu lembro que em 2019 tinha muito esse hype, né? Dessas frases, né? Pensar pequena é uma coisa que pensar grande, uma coisa que pensar pequena, etc. Mas eu vou relembrar daquilo lá e vou trazer para a tona, porque realmente, Lucas, nós precisamos ser uma mente aberta. E analista precisa ser mente aberta. Eu vou falar uma coisa para você. Cada um tem a sua qualidade e o seu defeito. Eu tenho meus defeitos.
Alguns deles eu sei quais são, alguns eu vou descobrindo ao longo do tempo, assim como as qualidades. Mas uma coisa eu falo para você, uma coisa que um analista de ações tem, né, que a gente está direcionando mais para os analistas, né, sell-side, buy-side, gestores, muitos deles são introspectivos. Né? Eu não quero falar, eu estou aqui no meu fone aqui, dentro da minha caverna, analisando a empresa o dia inteiro, e se eu falar com a empresa, tá contaminando a minha opinião. Né? Porque não é um fairness opinion, né? Não é uma opinião fair, porque é uma opinião enviesada, o cara quer puxar o papel, o cara, enfim, quer fazer isso, enfim. Eu falo, gente, entenda o papel de cada um. A empresa, o papel dela é falar dela. Você vai pegar isso, guarda, você vai escutar um outro analista que está comprado, ver se aquele está comprado, pode ter um viés, obviamente, por que ele decidiu comprar. Fale com o analista que está vendendo o papel, já saiu. O analista, que se você achar um cara que está short, que é difícil, às vezes isso está visível, mas se você descobrir, fala porque o cara está short no papel. Junte elementos e não fique só voltado à sua opinião, porque às vezes você pode se auto-enganar, porque o cérebro humano acaba induzindo ao erro. Por isso que a tecnologia ajuda muito a você tomar a decisão. Por isso que eu tenho certeza que o Lucas, junto com o seu time, né, lançou o terminal para tirar esse viés. Né? Ou seja, a gente tem que ter sim o nosso filho, a nossa capacidade humana, que é incrível como ser humano, né? Nós seres humanos aí, nós temos uma capacidade analítica, de raciocínio, muitas das vezes que até supera a IA, não sei se a IA vai superar a gente, mas é a gente que criou a IA, né? Então a gente sempre vai estar um passo à frente dela. Então, mas ao mesmo tempo, utilize a tecnologia a seu favor. Então, acho que isso que eu falaria aqui, Lucas, como um ensinamento para o investidor. A gente muito bons os princípios, assim, a gente aqui na BH compactua bastante, principalmente no princípio de mente aberta, né? Pela probabilidade, igual você comentou, o cara que olha de tudo, ele vai chegar mais coisa na mesa dele, ele tem que ter um apelo ali, né, uma energia para conseguir, né, separar o joio do trigo, e acaba que ele consegue montar ali posições muito mais assertivas, porque acaba que ele olha para tudo, né? E outro tema que tu comentou que eu acho bacana também é os analistas, gestores abrirem a boca para falar, né? Na minha trajetória já fui analista, na minha caverna ali, fazendo ali o meu trabalho, né, tentando fechar, porque a gente tem uma ideia do RI, ele ser um vendedor da companhia, né, ele só te conta a notícia boa e esconde a notícia ruim, mas a função do analista é encontrar, que são vários, os RIs que, além da notícia boa, conta a notícia ruim de forma transparente igual, porque ele sabe ali que o investidor ele está ali para o médio e longo prazo. Toda empresa tem momento bom, toda empresa tem momento ruim. Eu falo muito que empresas são igual às pessoas, né? É um ser vivo igual qualquer um de nós aqui. A empresa, ela nasce, ela cresce, ela entra em estágio de maturação e depois, inevitavelmente, vem a parte do declínio. Isso aí, né, com exceção de alguns setores, né, setores que são extremamente resilientes, igual uma empresa como a Gerdau, que tem mais de 130 anos de história, né, são empresas mais perenes, mas a gente tem esse formato de companhia, né, pegando ali no grande aspecto do mercado. Alex, queria te agradecer mais uma vez a presença aqui no episódio 003 do Fundamentalista. A gente fica muito feliz aqui com a tua presença, com teus ensinamentos, que é muito bacana ver como uma cabeça que está, de fato, no dia a dia ali, nas duas pontas, né? Que a gente sabe que tem a ponta só da empresa, tem a ponta só do analista, e é um puxando, parece um cabo de guerra, né? Um quer puxar informação, o outro não quer, né? Não pode dar informação, e acaba que fica ali esse cabo de guerra. Finalmente surgiu alguém para aparecer no centro, né? Pegar a mão dos dois aqui e falar assim, não, pessoal, está todo mundo indo para o mesmo caminho, né? O mercado de ações, ele é um instrumento que é, né, para de fato as pessoas virarem sócias, né, de companhias, né? E as companhias com o mercado de ações para fazer captações, etc. Então ele tem que ter um equilíbrio. E eu acho super bacana o que você está fazendo aí na MZ, de trazer esse equilíbrio para todos os lados ali de forma, né, padronizada, pegar todo mundo, fazer os eventos, chamar para conversar, ir para fora dos grandes centros. A gente sabe muito bem que São Paulo é 80% do mercado, o Rio de Janeiro é 15%, e o resto dos 5% está espalhado no Brasil, e tem muita gente boa espalhado pelo Brasil, que ou por oportunidade, ou por, né, questões próprias, não foram ali para os grandes centros trabalhar com o mercado de ações, mas é muito bacana o que você está fazendo aí, te desejo todo o sucesso. Queria te deixar aí os últimos 30, 40 segundinhos aí do nosso call
para você deixar aí uma mensagem para os telespectadores. Obrigado, Lucas. Cara, você é um amigo, né, acima de tudo, e assim, pode contar comigo aí sempre. A gente sempre fala que os verdadeiros amigos, a gente não, independentemente de onde a gente esteja, né? Eu espero estar na MZ por muito tempo, porque eu gosto muito daqui, não porque eu tô aqui dentro da empresa, não tem ninguém aqui, hoje o escritório tá vazio, então meu chefe não tá aqui do lado, tá? Então, eu falo de coração mesmo. Mas quero agradecer, Lucas, pela live, quero agradecer pela nossa parceria e deixar a mensagem, né? O que eu acho que para a gente fortalecer esse mercado de capitais, não é o Alex que vai fortalecer sozinho, são vocês. Vocês analistas que topam falar com as empresas que topam falar com os analistas. Né? Eu acredito, lógico, que eu sou uma parte que conecta, mas é o sucesso é fruto de todos nós. E a gente precisa ter essa energia de acordar, né, de querer realmente, quando você fala mudar o Brasil, vamos mudar o Brasil dentro de casa, né, dentro da nossa casa, dentro do nosso escritório, que significa o quê? Vamos fazer a diferença, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, que eu tenho certeza que todos vocês gostam de trabalhar, gostam do que fazem, que é o principal fator para o sucesso que a gente tanto espera para fazer o Brasil mais próximo. Obrigado a todos. Muito bem, vou deixar aqui todas as informações abaixo da Brasil Horizonte e também o @ do Alex aí para seguir ele no Instagram. Muito obrigado, Beleza. audiência. Obrigado, Valeu, Lucas. Um Alex. abração. Valeu, tchau, tchau.